Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família. E comentando hoje ainda o livro de Esdras, no capítulo 4 e 6 da nossa leitura diária. Mas aqui nós temos um link com a leitura de ontem, que está dentro do contexto que, devido às perseguições, invejas, o povo de Israel, os líderes e os que constroem ou reconstroem o templo em cima das estruturas do antigo templo, que foi destruído na ocasião da invasão da Babilônia, e Nabucodonosor destrói. Agora ela foi interrompida por conta de pessoas que colocaram dúvidas ao rei Dario, que é o rei que estava agora atuando, o rei Xerxes também, e o rei Artaxerxes, nesse tempo agora em que as obras pararam, tiveram que parar devido a estas dúvidas que foram colocadas para o rei, e então o profeta Ageu e o profeta Zacarias, quando a gente lê o livro desses profetas, nós vamos perceber que há uma palavra motivadora dos profetas, especialmente o Ageu, quando estão nessa fase de reconstruir o templo, quando os judeus estão estabelecidos nas suas cidades, seus bairros, em Judá, e o profeta ele anuncia que, estando o povo bem estabelecido e o templo do Senhor está ainda por construir, por reconstruir. E é aí que Zorobabel, que está na liderança do povo, Jesua, eles então resolvem dar seguimento com a palavra dos profetas, que os animavam e auxiliavam nesse projeto. E quando eles assim estão fazendo, alguém também pergunta para eles quem é que está envolvido com esta obra, enfim. E eles então mandam para o rei Dario as notícias de que a obra do templo está acontecendo, e que então eles comunicaram que isto foi desde o tempo do rei Ciro, que autorizou e orientou Dario para procurar nos registros do rei se havia essas ordens mesmo. E de fato Dario encontrou essas ordens do rei Ciro, dando todo o apoio, fazendo retornar os utensílios do templo, e o rei Dario então entrou no mesmo espírito, e escreveu ao governador e aos líderes dos que estavam à frente da província a oeste do rio Eufrates, que pegava a região de Israel, para dar sequência e não impedir eles de reconstruir o muro, e pelo contrário, tomassem dos impostos, ajudassem de todas as formas para que a construção não parasse e ela fosse efetivada. Então a mão de Deus, vai dizer aqui pela palavra dos profetas também, estava junto, os profetas Ageu e Zacarias, com o encorajamento deles, o templo foi finalmente terminado. E aí foi quando também eles foram purificados, os sacerdotes, os levitas, e se prepararam para sacrificar a Páscoa e comemorar a Páscoa, já com as condições, então sacrificar o Cordeiro Pascal e também celebrar os 7 dias da festa dos pães asmos, ou pão sem fermento, e houve muita alegria ali em Judá. É muito importante, como ver Deus também, e coragem do povo, determinação, posicionamento, tudo isso também Deus se agradou. 1 Coríntios, Paulo, ainda no capítulo 3, ele está
escrevendo à igreja, né, sobre aquela coisa de estarem divididos, né, entre preferências de Paulo, Apolo, e ele questiona quem é Paulo, quem é Apolo ou Pedro. Eu planto, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento, a obra é de Deus. Se Deus não fizer, não vai acontecer nada, vai ser em vão. Mas ele então está dizendo, né, que não deveria de haver essa disputa entre grupos, mas todos debaixo de um mesmo objetivo, né, de unidade, debaixo do Senhor, do Deus que dá o crescimento a esta obra. E ainda assim, ele se refere àqueles que estavam se baseando muito na sabedoria humana, enfim, dentro da cultura grega, né? E ele diz, se vocês querem, né, então ser sábio aos padrões daquela era, do tempo, do mundo daquele tempo, né, eles então não poderiam estar agradando ao Senhor. Agora, se eles quisessem serem sábios para com Deus, né, tinha que entrar pela loucura, né, do evangelho, que é mesmo algo que confronta a sabedoria humana. E aqui já vai dizer, as referências que ele dá, né, que Deus ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele vê que nada vale. Ninguém supera Deus, não. É verdade. Então, aqui diz que o mundo, a vida, a morte, né? Paulo, Pedro, Apolo, né? Enfim, o presente, o futuro, ele diz, tudo é de vocês, gente. Não tem nada, não precisa estar dividido numa coisa ou noutra. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Aqui encerra toda a polêmica. Muito bem, o Salmo 29 fala então, né, da grandeza do Senhor, né, como ele é adorado também nas regiões celestiais, a sua voz, né, que é poderosa sobre o mar, sobre todas as estruturas, né, da criação. O Monte Hermon, que é um monte espetacular, extraordinário, ao norte de Israel, ele faz pular como um bezerro, para mostrar a grandeza do nosso Deus. Ele comanda as águas da inundação, imagina, e o Senhor governa como rei para sempre. Dá força ao seu povo e abençoa com paz. Olhe, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Ninguém se esconde do Senhor. Que Deus nos abençoe.